Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 13h, você pode curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aqui ao nosso entrevistado de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É sexta-feira, nosso espaço aqui reservado para os assuntos da segurança pública, sempre numa parceria do programa Gente que Fala com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje, para a nossa conversa aqui, eu vou receber Coronel Martinho de Moraes Neto, nome de guerra, Coronel Martinho. Ele é diretor e coordenador de produção da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, Fundabom, e também do 193 BombaCast. Sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui, vocês vão conhecer o 193 BombaCast. Boa tarde, Coronel Martinho. Como estão as coisas? Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os que estão nos acompanhando pela internet, pelo rádio. É um prazer estar aqui com você, poder compartilhar um pouco da nossa experiência, ter esse espaço aqui no programa de vocês. Estou muito contente aqui dessa honra de poder conversar com todos aqui. Muito obrigado pela presença, Coronel Martinho. Olha, 12h01, pessoal, vamos falar sobre a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, Fundabom. É uma organização sem fins lucrativos, criada para promover e difundir a produção de conhecimento cultural e científico na área de prevenção de incêndios e emergências. E a Fundabom está com uma grande novidade, é o lançamento de um podcast semanal, o 193 BombaCast, com edições às segundas-feiras pelo YouTube. Então esse aqui é o nosso tema de hoje. Coronel Martinho, como é que surge essa ideia do 193 BombaCast, esse podcast que literalmente está bombando no YouTube todas as segundas-feiras? Poxa, na verdade, não sou eu o autor da ideia, né? A Fundação, ela tem uma preocupação principal, né, precípua, de divulgar cultura de segurança contra incêndio, cultura histórica do Corpo de Bombeiros, experiências e bastidores da atividade de salvamento, combate a incêndio e resgate no estado de São Paulo e no Brasil também, né? E pensando nesse foco institucional, foram desenvolvidas já diversas iniciativas, né, desde seminários, webinários, revista de divulgação, e, inclusive, existe um projeto de instalação de um museu do Corpo de Bombeiros, né, o Museu do Bombeiro Paulista, que está sendo gestado para instalação no município de Olímpia, né, para ser uma das atrações lá daquele centro de atrações do estado de São Paulo. E dentro dessas iniciativas, nessa era da informática, né, do digital, do home office, surgiu a ideia de fazer um podcast, né? Inicialmente, aquela ideia do podcast só como streaming de áudio, né, para entrevistas, mas a gente percebeu, né, ao longo dos últimos anos, essa migração da ideia do podcast para streaming de áudio e vídeo também, né? E aí a coisa foi caminhando e a gente foi pensando em temáticas, em cenários, em apresentador. E então aí surgiu, né, a oportunidade de começar esse processo agora no meio deste ano que tá em curso, né? Então foi uma ideia de várias pessoas, né?
Bom, então o podcast está no ar. A cada segunda-feira tem um episódio novo, tem uma conversa nova. É assim que funciona, Coronel Martim? Isso. A cada segunda-feira, né, a gente faz o lançamento de um novo episódio. A gente já tem aí uma biblioteca, né, uma videoteca de mais ou menos 30 gravações já estocadas, né? E nós vamos lançando conforme o momento, conforme o mês, conforme a temática principal daquela ocasião, né? Por exemplo, agora no mês de setembro, nós fizemos o lançamento de uma entrevista com a arquiteta Rosária Ono, que é diretora do Museu Paulista, e ela veio falar justamente da inauguração do Museu do Ipiranga, né, e de todo o trabalho que foi feito para a instalação de sistemas de prevenção contra incêndio, né, no nosso Museu do Ipiranga, né? E aí foi falado do incêndio do Museu Paulista, do incêndio do Museu da Língua Portuguesa, do incêndio do museu lá do Rio de Janeiro, né? Todas as discussões que giraram em torno dessas tragédias culturais, né? E então a nossa proposta é sempre encaixar os episódios dentro de uma temática própria do mês, né? Tivemos no mês de setembro também, no mesmo mês aí desse episódio do museu, tivemos duas entrevistas muito interessantes sobre a temática de atendimento a suicidas, né? Tendo em vista Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, né? Então, tivemos lá o Major Diógenes, que é o instituidor de um curso de abordagem de tentantes de suicídio, né? É um curso que começou aqui no estado de São Paulo e hoje é adotado no Brasil inteiro por todas as organizações de bombeiros. Então, ele contou a história dele, né? Como que ele desenvolveu isso, como é que ele se interessou por essa temática, né? Como que ele foi estruturando esse curso, né? Também tivemos uma moça, uma bombeira, né, que é especialista em linguagem de sinais brasileiras, né, em Libras, que também falou sobre o atendimento de casos de tentativa de suicídio envolvendo pessoas com deficiência de comunicação, né? Foi muito interessante também. Então, a estrutura dos episódios, do lançamento dos episódios, sempre vai seguir, né, uma linha em que há uma sinergia das pessoas, em geral, para aquela temática, né? Vamos falar, Coronel Martinho, a respeito do nome 193 BombaCast, um nome inteligente em vários aspectos. 193, evidentemente, pela questão pedagógica, 193 é o número do Corpo de Bombeiros. A palavra bomba, que é um jargão dentro da instituição, né? O bomba, o bombeiro, o carro-bomba, enfim. E o cast, evidentemente, que vem do termo podcast, né? Como é que surge essa ideia de 193 BombaCast? Então, o Corpo de Bombeiros, né, na língua portuguesa e também nas outras línguas de origem latina, né, se fala muito de bombeiro, né? Essa palavra ela tem vários sentidos, mas ela vem da ideia de operador de bombas, né? Lá em Portugal já existia a ideia de bombeiro como o combatente de incêndio, né? Por conta de lá pelos anos de 1920, 1930, surgirem as primeiras bombas de incêndio, né? E os primeiros carros motorizados, e o principal ator na ação de combate a incêndio era o operador de bomba, né? Então, quando Dom Pedro II foi quem trouxe o serviço de bombeiros para o Brasil no dia 2 de julho de 1882, agora me falhou um pouco o ano, mas é mais ou menos nessa época, né? Ele trouxe isso lá para o Rio de Janeiro, né? Já veio como serviço de bombeiros, né?
E aí a palavra bomba acaba permeando aí a nossa linguagem comum interna dos serviços do Corpo de Bombeiros, né? Então a gente tem o auto-bomba, que é o carro que é o principal carro de combate a incêndio, né? E aí algumas coisas que nós temos já dentro do bombeiro também acabam levando esse prefixo de bomba ou sufixo bomba, né? E aí surgiu a ideia, bom, vamos fazer um podcast. Como é que vai ser o nome do podcast, né? E aí vieram várias ideias. A ideia que todo mundo unanimemente aderiu de pronto foi a ideia de BombaCast, né? E aí nós fomos procurar primeiro se tinha algum outro BombaCast já acontecendo, e existe. E tem um outro podcast que tem esse nome, BombaCast, mas o sentido é outro, né? O sentido é colocar no ar aquela bomba do dia, né? Aquele assunto que bombou no dia, né? Que foi destaque ou que é algum escândalo, né? Enfim. Aí a gente falou, puxa vida, o que a gente vai fazer? Bom, aí surgiu a ideia de colocar o 193, que é o número de emergências do Corpo de Bombeiros, né? Então ficou 193 BombaCast. E aí a coisa tem ido dessa forma, né? E a gente está ainda, não tem 6 meses ainda a iniciativa, né, no ar, e a gente está construindo uma identidade, né? Estamos tentando construir uma identidade em torno dessa denominação, né? Nós, inclusive, já iniciamos um processo de registro, né, desse nome, para que ele fique exclusivo, né, da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. É isso, né? É muito legal essa ideia de dar nomes a essas criações, né? Porque surge um monte de oportunidades, de opções, enfim, aquele brainstorming que se faz, né? Todo mundo dá as ideias, né? O nosso aqui, Coronel Martinho, o nosso podcast do Gente que Fala, é gente que pode, né? Pode com POD, evidentemente, é gente que pode, enfim, então, mas é muito legal essa ideia de lançar aí as opções e a hora que chegar, não, esse é o nome, é esse aqui que está valendo. Muito bom. Deixa eu te perguntar o seguinte também, eu acompanhei alguns episódios, eu vi que sempre estiveram lá no cenário, a gente já vai falar a respeito também da criação do cenário. Bombeiros, profissionais do Corpo de Bombeiros, é sempre assim? A ideia é essa, só receber pessoal dos bombeiros, talvez da Polícia Militar, uma vez que os bombeiros são militares, são policiais militares, ou não, também outros profissionais de outras áreas podem passar por lá. Não, a ideia é diversificar, né? Dentre esses episódios que já foram ao ar, nós, inclusive, já gravamos com o Dr. Jorge, que é o diretor do grupo de resgate e atendimento de urgência, do GRAU, que é digamos, uma repartição da Secretaria de Estado da Saúde, que trabalha junto com o Corpo de Bombeiros desde 1990. Né? Os médicos do GRAU, eles tripulam o helicóptero Águia, da Polícia Militar, nas emergências de atendimento médico e aeromédico, e eles estão distribuídos em diversas bases no território do estado de São Paulo, e também tripulam as unidades de suporte avançado do Corpo de Bombeiros, que são carros de emergência no modelo UTI móvel para pronto atendimento, né? Então, esse grupo do GRAU está trabalhando desde que o Corpo de Bombeiros criou o sistema Resgate no estado de São Paulo, que foi pioneiro no Brasil, né? Hoje está bastante difundido fora do estado de São Paulo, nos outros corpos de bombeiros militares, né? E foi com base, inclusive, no sistema Resgate que surgiu depois o SAMU, no Brasil todo, né? Esse atendimento não existia antes dessa iniciativa do Corpo de Bombeiros. Então, mas voltando a falar do BombaCast, o Dr. Jorge foi um entrevistado. Acabei de falar também da arquiteta Rosária Ono, né, que é a diretora do Museu Paulista, também
uma pessoa fora do Corpo de Bombeiros que participou dessa nossa iniciativa, né? E a nossa ideia é ir diversificando, né? Nós temos uma agenda já com personalidades que estão fora do Corpo de Bombeiros, estão na Polícia Militar, né? Nas outras atividades da Polícia Militar, estão nas atividades da iniciativa privada que tem parceria com o Corpo de Bombeiros, né? Como nós temos um parceiro muito importante, a própria Fundação tem um parceiro muito importante, que é a Congás, né? Nós desenvolvemos programas sociais com a Congás, então vamos trazer aí a Congás para falar conosco, e assim, enfim, a ideia é mostrar que Corpo de Bombeiros não é só atividade que está ali sendo desenvolvida pelo militar do Estado, que veste uma farda e que muitas vezes pratica atos heróicos, né? Mas existe todo um bastidor que envolve muitas entidades, muitas personalidades, muitas pessoas que não são militares, às vezes nem são servidores públicos, e que estão ali, muitas vezes, voluntariamente dedicando seu tempo ao desenvolvimento das atividades de atendimento de emergências, né? Então, a proposta do BombaCast, ela é bem abrangente, né? E o apoio da Congás é muito importante, não é, Coronel? Porque tem muito o que se falar a respeito das questões dos acidentes provocados com vazamento de gás, enfim, dentro muito bem do escopo da própria Fundabom, que é falar sobre a prevenção dos acidentes, né? Não, sem dúvida. Os acidentes com vazamento de gás com efeito de petróleo engarrafado são muito frequentes ainda no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, né? E eles acontecem, na maioria das vezes, por pequenos descuidos, por conta ainda de existir uma ignorância da população sobre os cuidados que se devem ter com o manuseio tanto dos equipamentos quanto do próprio produto, como gás com efeito de petróleo, né? Infelizmente, ainda acontecem explosões fatais, né, em residências, em apartamentos, em empresas, né? A temática que vai ser trazida aí vai ser justamente focada numa iniciativa de educação pública, né? O Corpo de Bombeiros fala muito de educação pública, né? Educação pública é o desenvolvimento de atividades de difusão de informações que não estão no currículo formal das escolas, né? E feitas de maneira pública, de maneira abrangente para abertura e acesso de qualquer pessoa, né? Essa é uma atividade bastante desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros e que a Fundação tem apoiado bastante. Você está no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, aqui pela UTV, a TV da internet, transmissão ao vivo, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à disposição aqui para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Sexta-feira, sempre a nossa parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E hoje a nossa conversa com o Coronel Martinho de Moraes Neto. Ele é diretor e coordenador de produção da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, Fundabom, e também do 193 BombaCast, que é o podcast lançado pela Fundabom e que é o nosso assunto de hoje por aqui. Coronel Martinho, para falar da apresentação do podcast que é feita pelo Major Palumbo, o vereador Major Palumbo, que por tantas vezes esteve aqui em conversas muito importantes nesse mesmo espaço, nessa parceria com a FERMESP, e alguns episódios que eu acompanhei também teve a presença do Diógenes, né, do bombeiro Diógenes, que também esteve aqui para falar do trabalho dele, do programa de prevenção ao suicídio. Como é que se definiu que era o Major Palumbo, o cara, né, para apresentar? Ele tem a linguagem, ele domina, participou tantas vezes, né, pilotando a Águia da Polícia Militar, falando das ocorrências com o Datena no programa Brasil Urgente lá na Band, enfim, ele tem esse jeitão, né? É o cara próprio para isso. O Palumbo, né, que hoje está na patente de major, ele foi praticamente a carreira toda
porta-voz do Corpo de Bombeiros, né? Então, todas as vezes que acontecia uma emergência de grande repercussão, todas as vezes que era necessário o pronunciamento do Corpo de Bombeiros sobre algo que estava acontecendo, ou que já tinha acontecido, ou até quando era necessário uma instrução geral para a população, né? A pessoa mais envolvida nisso sempre foi o Palumbo. E o Palumbo, nas últimas eleições municipais, ele acabou ocupando a cadeira de suplente na vereância, né? E por um acontecimento que nós não comemoramos, né? O vereador titular faleceu este ano. Arnaldo Faria de Sá. Exatamente, ele mesmo. Ele faleceu este ano. E, então, nesse caso, o Palumbo foi convidado a assumir no lugar, né, como suplente. E isso acabou casando, né, com o nosso processo de veiculação do podcast. Porque nós não poderíamos colocar ali como apresentador do podcast um integrante do serviço ativo do Corpo de Bombeiros, né? Não que ele não pudesse fazer isso individualmente, de forma voluntária e sem remuneração, né? Mas porque sempre existem questões que dizem respeito à política, dizem respeito não só à política externa, à político-partidária, né? Mas à política interna da instituição, posturas, certos comentários, né? Isso amarraria muito o apresentador. Então, o fato do Palumbo se desvincular, né, da atividade policial militar e do Corpo de Bombeiros, né, da atividade ativa, passar para a condição de oficial da reserva, foi perfeita para que nós encaixássemos ali a melhor pessoa no melhor momento, né? Então, isso casou perfeitamente com o que a gente pretendia, né? Houve aí uma sinergia, né? Um alinhamento aí de energias que acabou sendo bastante favorável para o crescimento, para o lançamento do 193 BombaCast, né? E o Palumbo ele tem uma desenvoltura pessoal para tratar todo tipo de assunto, né? Porque realmente a própria experiência profissional levou ele a conhecer todos os temas desenvolvidos nas atividades do Serviço de Bombeiros, né? E não só essas atividades, como outras atividades correlatas, né? Talvez um pouco marginais, mas também ligadas ao tema. Então, é aquela pessoa que consegue conversar sobre qualquer assunto, sobre qualquer temática, com facilidade, né? Às vezes sem até muita preparação. Muitas vezes o Palumbo chegou, né? Nós tínhamos fechado uma agenda de gravação naquele mesmo dia com uma pessoa que o Palumbo nem conhecia, e foi fantástica a gravação, deu tudo muito certo, né? O assunto se desenvolveu muito bem, né? Realmente, eu acho que nesse ponto a gente teve muita sorte. É uma pessoa da comunicação de fato, e o seu destaque aí para a atuação dele enquanto porta-voz do Corpo de Bombeiros. Não sei quantas vezes eu estive com o Palumbo lá no quartel da Sé para colher entrevistas com ele, enquanto eu atuava na reportagem, quantas ocorrências a gente abordou, a gente cobriu, e aí foi necessária a busca das informações com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, e lá estava sempre o Palumbo a postos para prestar essas informações para a gente, e sempre muito elegante, agradável e prestativo com todos nós da imprensa. E aqui também no programa A Gente que Fala, por muitas vezes ele já esteve. Vamos falar um pouco agora sobre o cenário que vocês elaboraram, que vocês pensaram para o podcast. É um café, né? Tem uma mesa ao centro e o apresentador de um lado, o entrevistado do outro, 3 câmeras, uma geral e 2 ali cruzadas, uma para cada atuante ali. Como é que isso foi pensado? O café já existia
e só foi aproveitado e adaptado para isso? Pois é, o café veio antes, o cenário veio antes, né? Nós já tínhamos a fundação, ela foi criada em 2013, né? Então temos 9 anos de existência. Ela foi gestada muito antes disso, né? Mas foi necessário antes de tudo criar uma associação para formar o patrimônio, né? A fundação é um patrimônio personalizado, né? Então houve alguns anos aí, se a gente for contar tudo isso, a gente já passou dos 15 anos aí de trabalhos, né? Mas nós ocupamos ali o prédio que fica ao lado do quartel central do Corpo de Bombeiros na Sé, né? É um quartel da prefeitura cedido para nós, e ali sempre existiu um pequeno café, um café bastante modesto, né? Com a temática de bombeiro, mas um pequeno café, era praticamente só um balcão, né? E umas mesinhas ali, só se servia um cafezinho, um pãozinho de queijo. E, mais recentemente, surgiu a ideia de fazer uma reforma e transformar aquele primeiro andar, né, num espaço mais amplo e instalar ali um café temático, né? Eu tenho até umas imagens aqui, depois, se você quiser que eu mostre. E esse café temático ele foi construído e era para ser inaugurado no início de 2020, quando aconteceu, né, o fechamento de todo o comércio por conta da pandemia de Covid-19. Então, o café ficou, depois todo investimento feito, ele ficou praticamente 2 anos fechado, né? Ele foi abrir, né, já mais para o final do ano passado, né? E ali, enfim, como eu disse, ele é customizado, né? O balcão parece uma viatura do Corpo de Bombeiros, um painel de bomba, de operação de bomba, né? As luminárias são capacetes do Corpo de Bombeiros, né? Capacetes que os bombeiros usam, capacetes que foram usados mesmo, né? Inclusive, uma das luminárias é um capacete meu, né? Que, no caso, que uma emergência que eu atendi, eu acabei caindo de alguns metros de altura e o capacete salvou minha vida. Aquele capacete é rachado, né? Esse capacete está lá, virou uma luminária do Bomba Café. E aí, quando a gente começou a falar do podcast, né, do 193 Podcast, primeiro veio, não, puxa, a gente precisa fazer um estúdio, né? Vamos ter que montar um estúdio por conta dos equipamentos, por conta do som, né? E essa é a primeira ideia que sempre vem, né? A ideia do ideal. Mas a gente, como militares, a gente aprendeu a se virar com o que tem, né? O militar ele é muito formado para isso, para improvisação, mas uma improvisação eficiente, né? E o que nós tínhamos? O que nós tínhamos já era excelente, né? O cenário do Bomba Café é um cenário muito agradável, muito inspirador, né? E nós também tínhamos uma vantagem, né? O café ali ele só funciona até às 18 horas, por ser na Praça da Sé, né? Que é um ambiente que tem alguns problemas de segurança. Quando chega às 18 horas, fecha tudo, né? A gente andar ali no centro, não existe nada aberto no período noturno. Então, nós tínhamos o período noturno para fazer as gravações com o café fechado, né? E deu muito certo, né? A coisa, desde o primeiro episódio que foi lançado, né? Que foi lançado com o então comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Pavão, né? Que hoje já se aposentou e hoje já está contribuindo conosco, sendo nosso diretor institucional da fundação. E então, desde o primeiro episódio, a coisa foi assim muito bem, visualmente muito bem alinhada, muito bem aderente, né, à nossa proposta. E é claro, não é um momento
perfeito, né? Nós não temos muitas pessoas. A fundação é uma fundação, como você mesmo já disse, né, Mauro, sem fins lucrativos. Ela não tem associados, então a gente não tem uma receita certa mensal, né? Nossa receita vem de algumas iniciativas de prestação de serviço, e então nós não podemos inchar, né, o nosso corpo executivo, né? O corpo executivo é bem enxuto, né? Então eu até brinco que, né, aí onde vocês trabalham, vocês têm aí um diretor de produção, um diretor de agenda, um diretor de imagem e som, tal, né? Lá no meu 193 BombaCast existe uma equipe, né, de produção, que sou eu e mais eu, né? E mais o nosso técnico de filmagem e edição, né? São duas pessoas só que cuidam da agenda, que cuidam da montagem do cenário, que cuidam da manutenção dos equipamentos, da captação de imagem, da edição das imagens, da publicidade, do lançamento de cada episódio, né? Da manutenção do canal do YouTube, né? Enfim. É um desafio bastante interessante. Eu tenho aprendido bastante com isso. Coronel Martinho, antes da gente ir para o intervalo, já está quase no horário aqui, você tem imagens aí que você consegue mostrar para a gente e narrar exatamente? É o café como ele era, é isso? Ele, exatamente, o café quando foi formado com a proposta que acabou não virando, porque veio a pandemia, como você explicou, né? Exatamente. Eu vou colocar aqui na tela, então. Deu certo? Sim, estamos vendo. Aí... Então, aqui, né? Aqui ao fundo é o principal ponto de filmagem, né? Não é só esse que a gente usa, né? Aqui é uma mesa de café mesmo, né? Aqui é o nosso técnico da nossa reduzida equipe, né? Com os equipamentos que você citou, né? 3 câmeras, né? Iluminação, né? Enfim. E nós vamos aí, né? Usando esse cenário, né? Aqui, vê que ali atrás tem uma outra mesa, né? Aqui já dá para ver as outras mesas do café, né? Quem é que estava nessa conversa aí, Coronel? Lá com o Palumbo? Aqui, nessa conversa, é um veterano, né? Nós estamos gravando uma série que vai chamar Veteraníssimos. Nós temos um apreço muito grande aos nossos veteranos, né? Aqueles bombeiros que trabalharam, que fizeram a história, né, do Corpo de Bombeiros, muitas vezes com muito sacrifício, né? E hoje nós temos um grupo de pessoas que já estão assim com uma idade bem avançada, né? Que a gente não chama de veteranos, a gente chama eles de veteraníssimos, né? E esse daqui é o Tenente Egídio, né? Um dos bombeiros que iniciou o trabalho de desenvolvimento da atividade de salvamento aquático no Corpo de Bombeiros, né? Nos primeiros cursos de mergulho que houve no Corpo de Bombeiros, ele estava lá atuando, né? Desenvolveu o serviço de salvamento lá da represa da Guarapiranga, né? E, enfim, nós estamos fazendo, então, uma série aí com todos os veteraníssimos mais importantes que atuaram no incêndio do Joelma, do Andraus, né? Martinho, volta. Essa imagem é legal. Aí na parede de tijolinho branco, ali onde está a bomba café, aquilo lá é uma mangueira de hidrante enrolada, é isso que está compondo o cenário? Como é que surgiu essa ideia aí? Essa aqui foi uma ideia de um designer, né, nosso amigo, né? As mangueiras de incêndio, elas não são acondicionadas dessa forma como ela está aí, né? Se a gente for olhar lá um hidrante, abrir a portinha do hidrante, ela tem um outro jeito de ser acondicionada. Sim. Mas ele fez uma composição aí, né, do símbolo do Bomba Café. Dá para ver melhor esse hidrante, essa mangueira, ali naquela outra foto que está o tenente. Se você colocar aquela outra foto, está bem aí, ó. Essa daí. Essa legal. Aqui, né? Uhum. Então aqui é
enfim, tem um suporte, né? A mangueira está enrolada aqui dentro, né? E a gente colocou o bomba-café bem aqui no meio, né? Mas, assim, isso aqui é uma ideia do pessoal artístico, aí, do designer, né? Que nos ajudou na construção aí do cenário do Bomba Café, né? Que acabou sendo aproveitado aí para o BombaCast também. Agora, voltando naquela outra imagem que você estava antes, anterior a essa, o capacete ali em cima, é isso? O seu capacete que você citou agora há pouco. Então, aqui, o meu capacete não é nenhum desses aqui, né? O meu capacete ele está num outro ponto aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem uma foto aqui que mostra o café inteiro, né? Aqui é o café sendo visto, né, num outro ângulo, né? No ângulo oposto. Rapaz, Né? nós vamos aí tomar café, viu? Olha, ele é todo customizado, né? Você vê as luminárias são escadas de bombeiro, né? Aqui a luminária pendente do capacete. O meu capacete está aqui atrás, não vai dar para você ver direito. Esse é um branco que está bem aqui em cima do balcão, né? Isso daqui, né, o balcão, né? É um carro de bombeiros, né? Essa parte prateada é como se fosse um aparelho de operação de bomba de incêndio, né? E é isso, mas a gente também grava em outros pontos, né? Então, você vê que aqui tem umas janelas, nós fizemos já 2 gravações com o fundo das janelas, né? Isso aqui ficou bem interessante, porque aqui passam as viaturas de bombeiro que estão retornando de emergências, né? Passam pessoas que estão andando ali à noite, né? Aqui ao fundo é o Palácio da Justiça, né? Do Tribunal de Justiça. Sim. Então, a gente vai variando, né? E aí, enfim, nós temos algumas deficiências. O lugar é fantástico, né? Mas a gente tem um problema, por exemplo, de som, né? Há muito ruído, né? Mesmo durante a noite, essa calçada aqui é uma calçada que tem um ponto de ônibus, né? Então, toda hora está parando um ônibus ali, tem aquela freada do ônibus, né? E ele acelera novamente. E aí o nosso técnico tem que pegar e trabalhar muito no som para limpar o som, e às vezes alguns episódios o som não ficou tão bom como a gente gostaria, né? Muito bem, a gente está conversando aqui com o Coronel Martinho de Moraes Neto, ele é diretor e coordenador de produção da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros Fundabom, ele explicando para a gente, contando todos os detalhes a respeito do 193 BombaCast, que é o podcast elaborado, criado, produzido pela Fundabom. A gente vai para o intervalo agora, faltando 23 minutos para 13h, e a gente volta em seguida depois do anúncio aqui do nosso apoiador. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, agora 22 minutos para 13h. Programa Gente que Fala de sexta-feira, sempre em parceria com a Fermesp, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje com a gente o Coronel Martinho de Moraes Neto, diretor e coordenador de produção da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, Fundabom, e também do podcast 193 BombaCast. Vamos falar um pouco mais sobre esse trabalho desenvolvido pela Fundabom. Você, Martinho, Coronel Martinho, é uma pessoa do direito, você é advogado, um operador do direito, é também engenheiro. Como é que você foi parar nessa história de comunicação para você e a sua equipe nesse trabalho do 193 BombaCast? Olha, eu vou falar que foi um desafio, viu? Foi um desafio. Quando se decidiu
colocar em execução o projeto, né, que a gente já estava pensando há algum tempo, foi se verificar assim, olha, quem aqui da nossa diretoria tem mais intimidade com comunicação, com redes sociais, podcast, né? E assim, nenhum dos nossos colegas lá tinha muita intimidade com isso. A maioria, inclusive, são só engenheiros, né? São pessoas das exatas, enfim. E aí, enfim, faz algum tempo, né, que eu me capacitei como coach, né? Então, eu também sou professional self-coach, formado pelo Instituto Brasileiro de Coach. E eu faço uso das redes sociais para, enfim, desenvolver a minha atividade, colocar mensagens motivacionais, e fazer, inclusive, atendimentos, fazer exposições. Né? Isso já faz algum tempo. Então, do nosso pessoal, da nossa diretoria, né, quem tinha mais intimidade com isso era eu mesmo. E como eu te falei um pouco antes, né, como nós temos um recurso bastante restrito, né, a nossa administração ela é bem enxuta, né? Nós não teríamos naquele momento condições de contratar um profissional de comunicação só para isso, né? Nós temos lá um profissional de marketing, a gente tem um profissional de suporte de tecnologia, né? Mas eles já estavam e já estão, né, bastante sobrecarregados, né, com uma série de outras atividades que a fundação desenvolve. Então, enfim, acabou caindo comigo, né, o capítulo dessa história. E eu tinha alguma experiência, mas não era uma experiência tão extensa que fosse suficiente para assumir esse desafio sem ter um frio na barriga, né? Graças a Deus também apareceu, né, o Palumbo trouxe para nós lá um rapaz que é um técnico de filmagem que já trabalhou em outros podcasts que fizeram bastante sucesso, né? A gente trabalhou no podcast do Da Cunha, né? Então ele tinha e tem, né, uma experiência legal. E eu junto com ele, estou aprendendo muito com ele, né? E ele também está aprendendo um pouco comigo, né? Porque a gente do Corpo de Bombeiros tem uma linha, né? E da Polícia Militar também, né? A gente tem uma linha disciplinada de trabalho. O pessoal de comunicação às vezes não gosta muito disso, né? E então a gente está fazendo um bom time, está funcionando bem, né? Mas foi um desafio, né? Para mim, inclusive antes, né? Ter que trabalhar com redes sociais e me projetar, né? Nessa atividade de coach, isso já foi um desafio, já foi uma forma de reinvenção, né? Porque não foi para isso que eu me diplomei, não foi essa a minha atividade durante toda a vida profissional, né? Como você falou, eu sou advogado, sou formado pela PUC de São Paulo, né? Essa é a minha principal área de conhecimento, né? E no Corpo de Bombeiros eu trabalhei praticamente a vida toda nas atividades de apoio jurídico, né? Mas em 2000, no início de 2010, eu fiz uma faculdade de engenharia civil, né? Entendi que isso era importante para a atividade que é desenvolvida no Corpo de Bombeiros, mas a comunicação nunca foi o meu forte, né? Tem um teste de perfil comportamental que eu mesmo aplico nos meus clientes, que faz uma avaliação do seu principal perfil comportamental, se você é executor, se você é comunicador, se você é analista, ou se você é planejador, né? E esse teste ele mostra o percentual que você tem de cada um dos perfis, né? O meu perfil comunicador sempre é o menor de todos, né? Incrivelmente é sempre o menor de todos, por mais que eu tenha me desenvolvido já, né? Ele perde para todos os outros perfis, né? O meu perfil é anticomunicador, eu sou analista, eu sou uma pessoa hiperanalista, né? Que é o oposto do comunicador.
Exatamente. Então, trabalhar como podcaster, né? Uhum. Está sendo um desafio bastante interessante. Eu gosto disso, eu gosto de desafio, né? Eu entendo que a gente cresce aonde a gente está desconfortável, né? E, para mim, não é muito confortável trabalhar com isso, mas está sendo um aprendizado contínuo. E o coaching tá te ajudando para isso também. Ajuda, sim. É. Eu Você faço é o meu auto-coaching, né? o auto-coaching, né? Você é social media também? Não diria que eu cheguei a isso, não. Eu faço divulgação da minha atividade, né? Mas eu não sou influenciador, não estou como um influencer aí, como existe bastante, né? No nosso cenário de redes sociais. Não Não, sou eu digo social assim, no media. sentido das estratégias até da própria divulgação, né, do podcast. Como é que está a audiência? Como é que você trabalha a divulgação? Nós estamos engatinhando um pouco com isso, Mauro. A gente desenvolveu uma identidade visual, né? Inicialmente, usamos a plataforma da própria Fundabom. A Fundabom tem um YouTube, né, da Fundabom, e o YouTube tem lá um bom número de seguidores. Então, nós começamos colocando os vídeos lá nesse YouTube. Mas o algoritmo não funcionou bem. Por quê? Porque o YouTube da Fundação, ele tradicionalmente, já há 9 anos, um canal de educação, de cursos, né? Então, tem muitos cursos, palestras, seminários, webinários que estão ali, né? Por mais que seja uma plataforma de vídeo, né, a proposta é diferente da proposta de um podcast. Então, nós, agora, muito recentemente, a coisa de 2 semanas, né, criamos um outro canal de YouTube, né, que é o YouTube 193 BombaCast, e estamos lançando isso, estamos começando a fazer esse canal rodar nas redes sociais. Nós estamos tendo um crescimento rápido de seguidores, de audiência, né? Mas, como eu disse, nós estamos engatinhando ainda, né? O canal, a proposta, não tem ainda 6 meses de vida, e nós não estamos trabalhando com audiência paga, né? Nós estamos trabalhando com a audiência natural do processo mesmo da mídia, né? E realmente a gente identificou algumas dificuldades que foi preciso superar, né, para conseguir entrar em alguns nichos, mesmo de bombeiros, mas não bombeiros militares, bombeiros civis, né? Conseguimos agregar bombeiros civis aí como seguidores, e a coisa está caminhando realmente de maneira bastante interessante, bastante interessada e agregante, mas ainda, né, em ritmo de aprendizado, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho mais. Bom, nessa sua equipe, Coronel Martinho, onde você produz, onde você dirige, onde você grava, enfim, está faltando uma coisa para você, Opa! que é ser um entrevistado, né? Sentar ali no banco do lado esquerdo da tela. Você já foi entrevistado ainda, ou não vai ser o caso? Não fui entrevistado ainda. Eu já participei, né, de 2 gravações em que eu apoiei o Palumbo na entrevista, né? Foram casos em que o entrevistado tinha um pouco mais de dificuldade de se expressar, de comunicar, né? Principalmente o caso dos nossos veteranos, né? Tem muita história para contar, mas às vezes eles têm dificuldade de verbalizar isso, de colocar aquilo de uma maneira interessante. E como sou sempre eu que chego 1 hora antes da gravação e fico conversando com o entrevistado, o Palumbo chega na hora mesmo da gravação por conta da agenda dele, né? Mas eu fico ali, então, quando o Palumbo chega, eu já tenho ali, digamos que um script pronto para passar para o Palumbo. Mas quando eu percebo que o entrevistado tem dificuldade
de se comunicar, de expor a sua ideia, então eu sento na mesa, porque eu estou mais inteirado da história e vou puxando também, né? Mas eu ainda não sentei como entrevistado, ainda não. Mas a experiência como apresentador, ali, né, co-apresentador, digamos assim, ao lado do Palumbo. Não é fácil, viu? Não é fácil, porque o Palumbo é extremamente dinâmico, né? Ele fala, ele tem uma rapidez de raciocínio que vai além do normal, né? Então, para a gente acompanhar o ritmo, nem sempre é muito fácil, né? Mas a experiência é boa, como eu disse, não é confortável para mim, né? Mas é de muito aprendizado. Não, faz o seguinte, fica ali do lado dele, né? Se tiver muito, fugiu o termo agora, mas se ele tiver muito, aquele jeitão dele, afobado, né? Toca uma sirene dos bombeiros, espera aí, segura a onda. Segura a onda que é minha vez. Já tive essa ideia de colocar um Kojak ali em cima, né? Quando o negócio começar a esquentar muito, apertar ali o Kojak e sair uma sirene assim, espera aí, vamos fazer um corte aqui, né? Está lançada a ideia. Muito bom. Martinho, vamos falar sobre a Fundabom. A gente já está caminhando aqui para o final, faltam 10 minutos, enfim. Sobre a proposta, sobre... Lá no início do programa você já apresentou um pouquinho do escopo, o que dá para falar mais sobre a Fundabom? Essa fundação, enfim, ela está, inclusive, é uma ideia que está sendo adotada também por outros corpos de bombeiros do Brasil, né? Nós terminamos ontem o Seminário Nacional de Bombeiros, o 20º Seminário Nacional de Bombeiros, que foi na Expo Imigrantes, junto com a FISP, né? E nós tivemos um espaço lá para falar de fundações, né? Então, com grande interesse, sala cheia, né? Nós expusemos lá para os bombeiros do Brasil todo, né? Os comandantes do Brasil inteiro, como montar uma fundação, como manter uma fundação, como proteger uma fundação, né? E o que a gente percebe é que essa é uma proposta muito importante para o desenvolvimento do serviço público, em geral, né? O serviço público, né, no Brasil, de modo geral, ele é muito amarrado pelas leis. Então, tinha um comandante lá que estava contando a seguinte história lá. Em Florianópolis, tem as praias, né? E nas praias tem lá umas cabines de observação dos banhistas, que os bombeiros ficam lá como guarda-vidas, né? E todo ano, quando vai chegando essa época agora de início do verão, eles precisam fazer uma pequena reforma nessas cabines, né? Trocar uma porta, né? Consertar uma janela, consertar um telhado, coisas muito simples, né? E ele estava falando a grande dificuldade que ele tem para conseguir fazer, né, um pequeno pregão, contratar uma empresa e a empresa cumprir com o contrato, não ter problema nenhum, né? Ele falou, olha, às vezes praticamente chega no meio do verão eu ainda não consertei as cabines, né? E isso é uma coisa que acontece no serviço público em geral, no Brasil inteiro, né? Isso decorre, de um lado, por algo que eu conheço e entendo como positivo, né? Que são amarras para que não haja abuso de poder, né? No exercício do poder econômico, no exercício do poder político. Mas, por outro lado, acaba emperrando muito os serviços e gerando prejuízos, principalmente em serviços que atendem e trabalham com emergências. A fundação cumpre que papel? A fundação as fundações de bombeiros, elas estão sendo criadas como organismos ligados ao Corpo de Bombeiros, né? E ligados de que maneira, né? Nós temos uma estrutura e nessa estrutura nós temos um conselho curador. O conselho curador ele é composto pelos comandantes do Corpo de Bombeiros, né? Como a fundação, por outro lado, é uma entidade privada, desvinculada do Estado, com autonomia total, ela não precisa, por exemplo, para fazer uma pequena compra de equipamentos de reparação de um posto de bombeiros, ele não precisa fazer uma concorrência.
né? Não precisa Sim. entrar num pregão, fazer uma licitação, né? Também ela tem condições de escolher no mercado a melhor condição de execução do serviço, o melhor produto para ser instalado, né? Então, a fundação, a nossa fundação aqui em São Paulo, né, é uma fundação de apoio institucional, conforme diz a lei, né? Ela existe para dar apoio a uma instituição pública, que é o Corpo de Bombeiros. Então, nós desenvolvemos uma série de iniciativas que tem por objetivo fazer pelo Corpo de Bombeiros aquilo que, se o Corpo de Bombeiros dependesse dos trâmites legais, não conseguiria fazer a tempo, ou não conseguiria nem sequer fazer, né? Então, um exemplo, né? Um exemplo bem simples, né? O Corpo de Bombeiros de São Paulo concorreu, há um tempo atrás, a um prêmio internacional que é promovido pela empresa Magiros, né? A empresa Magiros é aquela que todo mundo identifica como a escada Magiros, né? A escada Magiros é um dos produtos da empresa Magiros, né? Ela tem uma série de outros produtos. E ela faz um concurso anual para eleger a melhor emergência em termos de atendimento de bombeiros, né, do mundo. E o Corpo de Bombeiros participou e, naquela ocasião, a ocorrência que foi colocada como concorrente, digamos assim, né, foi o incêndio que aconteceu nos containers que estavam no Porto de Santos, na Local Frio, que tinham produtos altamente corrosivos, né? Essa ocorrência, apesar de não ter sido grandemente noticiada na mídia, ela era uma condição extremamente perigosa para a população que existia no entorno do porto. E a ocorrência foi contida, sem nenhuma vítima, e tudo foi resolvido. Bom, final das contas, ganhamos o primeiro lugar. E precisávamos mandar os bombeiros para a Alemanha, né? Mas e o dinheiro para mandar os bombeiros para a Alemanha receber o prêmio, né? Se dependesse do Estado, eles não teriam ido. Quem pagou foi a Fundação, né? Então, esse é um pequeno exemplo do que a Fundação faz em benefício do Corpo de Bombeiros. Coronel Martinho, perguntas aqui da nossa audiência, o tempo está apertadinho, vou te pedir brevidade para a resposta aqui. São duas perguntas. Marcelo Lima está no Facebook e ele quer saber se as histórias das grandes tragédias que ocorreram em São Paulo, incêndios, deslizamentos, etc., estão no 193 BombaCast. Irão ao ar. Nós gravamos a série Veteraníssimos justamente para registrar esses eventos, né? Então, trouxemos lá os bombeiros que atuaram nessas grandes emergências, tiveram dentro do Andraus, do Joelma, do Grande Avenida, né? E de outras emergências também, que ficaram muito bem conhecidas aí. Isso tudo vai aparecer no momento certo, nós vamos fazer a campanha de divulgação. E a outra pergunta da Ana Rita Viriato, no Instagram, já dá para perceber quem está sendo o público do 193 BombaCast? Olha, o público estão sendo os bombeiros mesmo, né? Os bombeiros militares e bombeiros civis, na sua maioria, né? Esse está sendo o nicho de principal agregamento, de principal adesão do programa. Coronel Martinho, sua despedida aqui, sua mensagem, e a gente vai aqui para o encerramento. Olha, quero agradecer ao Gente que Fala, você, Mauro, pela oportunidade de falar um pouco desses trabalhos todos da Fundação e do 193 BombaCast. Desejo sucesso para vocês também no programa de vocês, e sempre que vocês quiserem, né, estamos aqui para colaborar, né? E vamos ver se você vai lá um dia fazer uma entrevista com a gente, Mauro. Sim, eu vou lá, sim. Vou lá conhecer, vou lá participar. Muito obrigado, Coronel Martinho de Moraes Neto, pela presença aqui com a gente, diretor e coordenador de produção da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, Fundabom, e também do 193 BombaCast, um trabalho bacana da Fundabom, que é a criação desse podcast, com episódios inéditos todas as segundas-feiras, a produção semanal, e
e a gente conheceu todo o trabalho realizado pela equipe do Coronel Martinho. Muito obrigado pela presença, pela simpatia aqui com a gente, pela atenção com a gente aqui também. E aqui a nossa despedida. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCom, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti. E você do outro lado, espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, um bom final de semana para todo mundo. A gente volta a se falar na segunda-feira, ao vivo, aqui pela AltV e também pelas redes sociais, a partir do meio-dia. Um abraço a todos, até lá, tchau.